Tecidos de revestimento e proteção. Revestindo os vegetais, há tecidos que fornecem proteção e, no caso das plantas terrestres, evitam perda excessiva de água. Esses tecidos são a epiderme e o suber. Vejamos a epiderme. A epiderme é originada da protoderme. Esse tecido reveste as folhas e as partes jovens do caule e da raiz das plantas lenhosas e todo o corpo das herbáceas. É formado por uma camada de células vivas, sem clorofila, que apresentam na face externa uma cobertura chamada cutícula, constituída por um lipídio impermeável, conhecido como cutina, que impede a evaporação da água. A cutícula de uma palmeira brasileira, a carnaúbeira, produz uma cera, a cera da carnaúba, que é usada industrialmente na produção de protetores de móveis e na pintura de carros. Na raiz, a epiderme não apresenta cutina, e suas células formam prolongamentos, os pelos absorventes ou radiculares, que aumentam a superfície de absorção de água e sais minerais. Em alguns vegetais, as células da epiderme emitem projeções, os pelos ou tricomas, que podem ter funções variadas. Em plantas de clima seco, formam um emaranhado na superfície da folha que ajudam a reter umidade, dificultando a perda de água por transpiração. Em plantas como o algodão, funcionam como uma espécie de paraquedas, facilitando o transporte de sementes pelo vento. No caso da ortiga, contém um líquido urticante que defendem a planta contra os animais. Em outras, como a roseira, a epiderme forma uma saliência pontiaguda, os acúleos, semelhantes aos espinhos de outras plantas. Ambos têm a função de defesa, mas os espinhos são ramos atrofiados do caule, como o limoeiro, a laranjeira, ou folhas modificadas, como nos cactos. Já os acúleos são formações da superfície da planta facilmente destacados. Vejamos agora o suber, um outro tipo de tecido de revestimento. No caule e na raiz das plantas lenhosas há outro tipo de tecido protetor, o chamado suber, resultado da atividade do felogênio. Ele aparece nas partes mais antigas do vegetal, substituindo regiões antes protegidas pela epiderme. Sendo formado por várias camadas de células mortas e ocas, reduzidas apenas a uma parede bem reforçada por um lipídio impermeável chamado suberina. À medida que o suber se acumula, as camadas mais externas racham e se desprendem do caule. Essas partes que se soltam são chamadas retidomas. Além de proteger contra a evaporação, esse tecido atua como isolante térmico, defendendo as partes mais internas e delicadas do caule e da raiz. A cortiça é obtida do suber extraído de plantas em que ela aparece muito desenvolvida, como o sobreiro, espécie de árvore natural das regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Embora reduza a perda de água pela transpiração, a cutina também dificulta a passagem de gás carbônico e oxigênio pelas folhas. Assim, a entrada e a saída desses gases são garantidos pelos estômatos, células especiais existentes na epiderme, formadas por um par de células estomáticas, também chamadas de células guardas, clorofiladas, que delimitam uma abertura chamada ostíolo, pelo qual passa o ar. Em volta dessas células aparecem as células anexas, que não possuem clorofila. Além de permitir as trocas gasosas entre a planta e o ambiente, facilitando a fotossíntese e a respiração, os estômatos podem se fechar sempre que a perda de água por transpiração ameaçar a sobrevivência da planta. Nessa situação, as células estomáticas também perdem água e murcham, fechando o ostíolo. Entretanto, os estômatos também reagem à luz, abrindo quando iluminados e fechando na escuridão. Esse mecanismo permite a entrada de gás carbônico nos momentos em que a planta pode realizar fotossíntese. Do mesmo modo que a epiderme, o suber é impermeável e apresenta estrutura de arejamento. Essas estruturas são chamadas lenticelas. E o que são lenticelas? São estruturas formadas por grupos de células arredondadas, com espaços intercelulares pelos quais o oxigênio passa para o tecido interno da planta.